Olá pessoal, bem-vindos a mais um Palpitando Podcast. Hoje nós temos um convidado super especial e eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai render, vai trazer muitos temas interessantes para todos nós. Bom, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua vida, sobre sua profissão. Então, primeiramente agradecer, é um prazer estar aqui nessa instituição tão admirável que agrega tanto valor à nossa cidade e a toda a comunidade. Me chamo Rogério Boniek, eu atuo, minha profissão primária é a advocacia, eu sou advogado. E além de advocacia, nós também temos um trabalho com desenvolvimento humano e corporativo. A gente faz um trabalho de mentoria empresarial. E como ofício espiritual, nós temos um trabalho dentro das igrejas, Eu sou a líder de jovens, a gente desenvolve um trabalho de pastoreio de juventude, não apenas a nível local, como a nível nacional, tendo aí nossa plataforma em alguns estados do Brasil. E traduzindo, a gente está aqui para servir e contribuir, Muito bom. Como você disse, tratam sobre muito desenvolvimento pessoal. Gostaria que você começasse falando sobre já travei. Não, hoje eu tô ruim. Tá nada, pode ir. Vamos lá. Como que o desenvolvimento pessoal vai ajudar e transformar a vida de uma pessoa? Então, a gente acredita que todos carregam um potencial. O que é potencial, Rogério? Potencial é uma força que ainda não foi ativada. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari na sua garagem, mas ela é só um carro bonito até você pisar no acelerador e colocar ela para andar. Então todos nós, entre aspas, somos uma Ferrari, mas alguém tem que colocar esse veículo em movimento. Quando eu coloco o veículo em movimento, eu saio do potencial e entro na performance. Por que é importante você ter alguém que te ajude a se desenvolver? Porque esse alguém vai pisar no acelerador junto com você, vai te dar suporte para que você se movimente e tornar potencial em performance, porque performance significa resultados. Então você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ser uma pessoa talentosa, mas se você não colocar isso na arena, na prática, vai ser apenas teoria ou apenas idealização. Quando isso é colocado em prática, é desenvolvido dentro de um plano de ação, então aquela pessoa que tinha apenas potencial passa a ter resultado, ou seja, passa a performar aquilo que está dentro dela. E eu acho que o autodesenvolvimento ajuda muito nas decisões que a gente vai tomar, porque quando eu me conheço, eu consigo tomar um direcionamento melhor na minha vida, tanto para minha empresa, se no futuro essa pessoa que eu tenha, quanto para minha vida pessoal. Como o senhor daria um conselho para, na prática, a pessoa começar a se autoconhecer? Extraordinária a sua fala. Na verdade, você já trouxe muitos insights, no que você falou. Olha, como um homem que acredita em Deus, que crê em Deus, o primeiro passo, a primeira chave do autoconhecimento é conhecer-se em Deus. Quando eu falo de identidade, eu sempre uso a mentalidade judaica como base da minha declaração, Gênesis 1:26. A sabedoria suprema diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Hoje, por exemplo, eu não pergunto mais para uma pessoa o que ela quer ser quando crescer. Antes eu fazia isso. Antes de começarmos aqui, eu perguntei o que você vai fazer depois. Eu não te perguntei o que você quer ser quando crescer, vamos colocar assim. Porque quando crescer nós seremos a mesma coisa, nós seremos imagem e semelhança de Deus. Então o primeiro ponto é, eu preciso me conhecer em Deus. Ele que me criou. Quando você compra um celular, para você saber as suas funcionalidades, você tem que ler o manual de instruções. O manual de instruções da nossa existência está na mão do Criador. Então eu me conheço em Deus primeiro. Claro que a partir dessa conexão espiritual eu tenho outras ferramentas que de igual modo ou de todo modo também acrescentam nesse autoconhecimento em Deus. Vem as mentorias, terapias, treinamentos de inteligência emocional e, claro, ambiência. É uma coisa que se fala muito hoje, mas traduzindo em miúdos, quem são as pessoas que você escolheu para ser seus amigos, para andar com você? Então, nossas companhias também, elas podem favorecer esse processo de autoconhecimento. Então, é importante que eu também tenha um ecossistema de amizades
que favoreça essa caminhada. Até porque, Andressa, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. A maioria das pessoas, na verdade, estão acomodadas na sua zona de conforto, porque se autoconhecer exige esforço. E é desafiante. Vulnerabilidade, enfim, muita coisa. Sim. Respondi? Respondeu. Você acha que o autoconhecimento te torna um bom líder? E o que seria ser um líder? Excelente pergunta. E eu quero até acrescentar na pergunta anterior. Você perguntou, eu expliquei, mas ficou faltando uma parte. Sim, o autoconhecimento te habilita a tomar decisões assertivas, a ser congruente na caminhada que você precisa trilhar. E sim, um bom líder, antes de ser líder dos outros, é líder de si mesmo. Então, como que eu vou liderar a mim mesmo sem me conhecer? Porque quando eu falo me conhecer, eu estou falando dos pontos fortes, mas todos nós também temos pontos de melhoria. Sim. Então, se eu sou sensato, congruente, sabendo quais são meus pontos fortes, mas também entendendo os meus pontos de melhoria, eu tenho muito mais capacidade e perspectiva de liderar bem as pessoas. O que é um bom líder, Rogério? Você me perguntou. Um bom líder é aquele que desenvolve pessoas que estão ao seu redor. Quer saber se uma pessoa realmente é um líder? Olhe para as pessoas que estão ao redor dela durante aquele período de tempo. Se as pessoas continuam as mesmas ou se elas retrocederam, quem está chefiando não está liderando. Sim. Porque um líder, aonde ele é plantado, o ambiente jamais permanece igual. Verdade. As cadeiras ficam mais bem arrumadas, o lugar fica mais limpo, fica mais cheiroso. Você vai perceber na atmosfera se realmente ali tem um líder. Por quê? Porque um líder sempre promove o ambiente e as pessoas que estão ao seu redor. Eu concordo. Nos meus estudos sobre o ramo de ministros de louvor e líderes de louvor também, eu ouvi uma frase que dizia assim: o papel do líder é torná-lo inútil, é treinar tanto as pessoas para que ele não venha mais ser necessário, e assim ele vai ter cumprido com o papel dele. Isso é muito interessante, que você também conhecer não somente a si mesmo, mas aqueles com que você está à sua volta, transforma como você vai agir, como você vai ser afetado também, porque até mesmo nas nossas amizades, nas nossas companhias do dia a dia, a gente recebe muitas influências. Isso já foi muito comentado aqui no podcast, inclusive. E assim, direcionado ao público que assiste a gente agora, como você acha que está as exigências do mercado? O que eu devo desenvolver para poder estar assim apto e também fora da média, fora da escola, principalmente para as pessoas que estão no ensino médio agora, que vão sair, tanto as que ainda estão pensando nesses assuntos? Olha, sua pergunta é extraordinária, porque ela realmente responde à dor de toda uma geração. Você falando sobre o líder se tornar, entre aspas, inútil, né? A palavra inútil aqui vem no contexto de ele exauriu a sua utilidade, ou seja, ele chegou ao limite do limite, ao ponto de não se tornar mais útil. Não é uma classificação pejorativa, é uma classificação que diz ele cumpriu o seu propósito. Exato. Correto. Só para endossar e validar isso, né? Tanto é que quando o líder faz assim, ele gera sucessores. As pessoas que estarão lá vão dar continuidade àquilo que nós chamamos de legado. Voltando à sua pergunta, quais são as habilidades ou características que expressam alguém acima da média, alguém que vai se destacar num mercado tão competitivo? Eu diria principalmente, Andressa, as habilidades espirituais e emocionais. As habilidades espirituais eu me refiro a discernimento, eu me refiro à capacidade de transformação. Transformação é você mudar a forma ao ponto da forma anterior jamais ser a mesma. Uma borboleta não pode se transformar de volta numa lagarta. E isso se alcança com habilidades espirituais e, claro, numa vida com Deus. E as habilidades emocionais, comportamentais, perseverança, inteligência emocional, paciência, persistência,
Tem muita gente com currículo invejável. Tem muita gente com muitos títulos. Mas falando assim, a grosso modo, de forma popular, tem as credenciais, mas não tem as manhas, né? E hoje o que vai valer é quem tem as manhas de fazer acontecer. Eu, por exemplo, desenvolvo trabalho com mentorias, com cursos, e muito do que eu faço não está baseado naquilo que eu estudei metodicamente. Sim. Mas em coisas que foram criadas a partir da experiência e da criatividade. Tem muita gente hoje explodindo no mercado sem ter passado por uma faculdade. Embora eu defendo e advogo a importância de passar por uma. Isso forma um indivíduo em muitos sentidos. Mas habilidades espirituais, que é no relacionamento com Deus que você desenvolve. Habilidades emocionais. Saber lidar com o outro, saber lidar consigo mesmo, saber lidar com as adversidades, saber lidar com as crises. Isso vai fazer com que a pessoa se destaque, seja qualquer área que ela estiver. E como que nessa jornada, por exemplo, eu recebo um feedback negativo. Aí como eu vou agir perante essa situação? Preciso dessa estrutura. Porque a vida lá fora, ela vai muito mais te treinar em situações que não são favoráveis do que o contrário. Porque o favor, ele é muito mais um fruto ou resultado de alguém que já trilhou uma jornada. Você já viu aquela expressão, parece que para fulano tudo é mais fácil? Você já ouviu falar? Já. Mas é porque ele pagou um preço, tem um processo. Sim. Quem está na arena, quem está no palco não conhece o bastidor. Então tá mais fácil para ele porque ele já fez o mais difícil. Tá entendendo? Sim. Vai ser mais fácil para você se você fizer o mais difícil. Mas não vai ser mais fácil para você se você não fizer o mais difícil. Então, como que eu lido com a adversidade, com o contraditório, com o não, com a crítica? Vamos voltar para o início da nossa conversa? Eu tenho que saber quem eu sou. Hoje em dia, muitas pessoas são reféns dos likes e dos dislikes, da opinião virtual, porque não sabem quem são. É uma sociedade, como disse o filósofo Bauman, Sigmund Bauman, não me lembro agora o primeiro nome dele, é uma sociedade líquida, pessoas que são de plástico. Então essa profundidade, ela vem na arena, ela vem nas dores, ela vem nas cicatrizes, aonde o elogio vai me, de alguma forma, me afetar, mas não vai me condicionar da mesma forma a crítica. Entende? Não é uma coisa que se atinge de um dia para o outro. Sim. É necessário passar pelo processo. Com certeza. E nesse âmbito de desenvolvimento para a carreira, tem muitas pessoas que eu inclusive já fui uma, que eu fiquei assim, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, eu não sei como começar a me autoconhecer. E qual seria assim o primeiro passo? Pergunta muito pertinente. Eu tenho um treinamento chamado Método Acesso, onde eu trabalho duas vertentes, identidade e propósito. O propósito fala disso, de jornada, onde eu vou chegar, o que eu vou fazer. Sim. Muitas pessoas querem viver essa descoberta sem antes viver a descoberta da identidade. É como se eu me descubro na minha identidade, naturalmente eu me encontro no propósito. Sim. Porque quando eu me descubro na minha identidade, eu sei o que queima no meu coração. Te perguntei, por que medicina? Porque eu gosto muito, ou seja, é afeto, é afinidade. Você não falou, por exemplo, como a maioria fala, porque eu vou ter mais condições financeiras. Entende? Eu sei que Deus vai prover isso, então eu vou... É natural, é consequência. Quando a pessoa responde sobre sua vocação, pensando apenas no ter, pode ser que essa pessoa ainda não sabe quem ela é e nem o porquê pelo qual ela nasceu. Porque propósito tem a ver com fazer aquilo que você nasceu para fazer, mesmo que você não ganhe nada por isso. Eu treino pessoas e recebo por isso, mas eu faria de graça, porque eu nasci para fazer isso. Entende? Por isso que, graças a Deus, a gente recebe bem por isso. Mas não é por isso que eu faço porque isso está entrelaçado com a minha identidade, com o meu propósito. Você que está aqui me ouvindo, se faça essa pergunta: você faria de graça o que você pretende fazer no seu futuro? Se você diz sim,
você está próximo da resposta mais importante da sua vida, o propósito pelo qual você nasceu. Eu faria de graça a minha vida toda o que eu faço hoje: treinar pessoas, evangelizar, levar a palavra de Deus, desenvolver. Por quê? Porque isso é o meu propósito. O que queima no teu coração aponta para o teu propósito. Não tem a ver com ganhos. Os ganhos são consequência. E na medida daquilo que você faz bem e é distinto em fazer, você vai ser muito bem recompensado por isso. Verdade. É natural que isso aconteça. Uau! E dá para refletir muito sobre isso. E é algo tão presente na vida de todas as pessoas. Porque como tem uma frase que diz: se eu não sei o que eu quero, então qualquer coisa serve. E tanto para jovens como para adultos, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser ativado. E trazendo isso para o lado espiritual, faz total sentido. É como se fosse um copia e cola. Porque como era na época dos discípulos, que Jesus enviava eles e não falava para eles não levarem capa, não levarem comida, nem roupas, que era para eles sempre dependerem. E eles faziam isso porque eles gostavam, porque eles amavam, porque eles encontraram a identidade. Era um afeto. Exato. Havia afeto no fazer. E Paulo também, que encontrou alegria mesmo estando preso e se regozijava. E esse é o legal, Andressa, porque quando nós fazemos aquilo que nascemos para fazer, somos imparáveis e somos indesistíveis. Sim. Esses homens tiveram todos os motivos para parar, mas tudo que era adversidade se tornava fonte energética para eles irem mais forte ainda. Só entrando dentro do que você falou, porque sua conexão foi realmente muito coerente. E assim, para o lado cristão, como eu vou ser semelhante a Cristo, como eu vou trabalhar para o reino dentro da minha empresa, dentro da minha faculdade, como você aconselharia Santo jovens? Agostinho inaugurou uma teoria ou uma teologia chamada corandel. O corandel em outras palavras, ou em resumo, é vivendo diante da face de Deus. Se nós formos para as Escrituras, nós vamos encontrar em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sim. A mentalidade greco-romana dos séculos passados separou sagrado e secular. Mas para quem entende a Bíblia e vive a partir da cosmovisão cristã, não existe essa separação. Tudo é sagrado. Nós estamos aqui fazendo um podcast e nós estamos adorando a Deus. Os nossos colegas estão aqui conosco, Cleiton, Diogo, estão fazendo o seu trabalho, estão adorando a Deus. Assim como o líder, o pastor, o pregador está lá ensinando a palavra, ele está fazendo o mesmo, ele está adorando a Deus. Sim. Então, entender que tudo que a gente faz deve ser feito a partir dessa perspectiva, dá sentido sagrado para tudo. Então, você que está prestes a prestar um seu vestibular, você que está no 2º grau, pensando aquilo que você vai fazer, entenda, tudo que você for fazer e se tornar fazendo, vai ser para a glória de Deus. Entender isso muda o jogo. Sim. Uau. É algo que eu até estava refletindo esses dias, porque essa separação entre o sagrado e o secular, o cotidiano, que como se existisse uma diferença entre isso. E aí eu fiquei pensando, não, onde está Deus nas coisas diárias? Onde está Deus nos mínimos detalhes? E aí eu lembro de uma passagem que fala: consagre ao Senhor todos os seus planos para que eles sejam estabelecidos, para que eles sejam bem sucedidos. Exato. E é algo que eu comecei a praticar. Eu comecei a, toda vez, antes de fazer algo, falar: Senhor, eu estou consagrando isso ao Senhor, porque eu quero que tudo seja para honra e glória do Teu nome. E isso afeta muito no resultado. E afeta no seu sentimento, sim ou não? Sim, com certeza. Você se sente mais plena. Exato. E tem tudo a ver, parece que não, mas está tudo entrelaçado o que a gente está falando aqui. Porque quando eu tiro essa fragmentação, eu uso esse termo quando eu ensino sobre isso, da minha identidade,
Porque tudo que você gera separação, você usa energia para isso. Sim. Quando você separa, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, você tá dissipando a sua energia. Energia essa que, se você entendesse como uma coisa só, seria depositada para você ser mais potente. É o que você está fazendo. Talvez sem ter muita consciência, mas agora nessa conversa essa consciência ela é ampliada. Então, quando eu reúno o que antes tentaram separar, a energia que eu demandava separando, eu utilizo agora numa coisa só. Então eu viro uma potência. Exato. Afeta os resultados. No final eu sou mais frutífero. Com certeza. Nos estudos, no chamado, na vocação. Nos relacionamentos, Exato. com os pais, com os irmãos, enfim. E esse é o propósito. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Exato. E transforma todas as esferas da nossa vida. É incrível. E nesse sentido de avanços, de transformações de nós mesmos, como você sugere para que as pessoas sejam mais produtivas nesse ato de juntar tudo, de começar a analisar o todo, como principalmente para os cristãos, para as pessoas do nosso colégio, jovens, a começarem a analisar, a darem um start de observarem a vida deles e procurar um caminho a ser seguido na área do desenvolvimento pessoal, juntamente com o conhecimento espiritual. A ordem das coisas na vida altera o resultado, embora na matemática não, né? 3 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 3. Sim. Mas na vida essa ordem ela altera o resultado. E onde eu tenho o manual da ordem? A própria Bíblia é esse manual. Então, quando eu entendo a vida a partir do pensamento bíblico, eu ando na ordem certa. Então vamos lá. Eu comecei falando de Gênesis 1:26. Se eu começo e parto desse princípio, todo o resto, ocasionalmente, vai seguir a ordem correta. Sim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para o domínio, para governar. Andando sob essa lógica, tudo o que eu for fazer, seja o que for, recebe a energia, a dedicação e a força adequada para que seja bem feito. A maioria das pessoas, e principalmente os cristãos, como você colocou, por estar longe dessa ordem ou estar separando a vida sagrada da vida secular, está vivendo como se para cada situação da vida eles tivessem que ter um papel específico para elas. Imagine você ter que ter vários personagens durante o teu dia. Veste roupa, tira roupa, veste roupa. Entende a metáfora? Isso é cansativo. Mas quando eu sou um só, governando todas essas situações, eu tenho a probabilidade de ser muito mais frutífero em tudo aquilo que eu for fazer. Então é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Porque abraçar essa verdade de forma simples como ela é fácil a gente entender. Só que na prática, às vezes, a gente não quer fazer. Por exemplo, a gente acorda e já vai para o celular, ao invés de ir falar com Deus. A gente acorda e já quer ver qualquer outra coisa, ao invés de abrir as Escrituras e ler um versículo. A ordem é simples. Agora, vivê-la é complexo. Depende da renúncia do nosso ativismo, da nossa independência crônica. Vou pegar o exemplo do judeu, a mentalidade judaica. Para o judeu, ele já parte toda a sua existência da ótica divina. E aí você vai para os prêmios nobres, a maioria é judeu. Você vai para os grandes bilionários da terra, a maioria são judeus. Os principais escritores, a maioria são judeus. Os principais inventores, por que isso? Porque eles seguem uma ordem que passa ou que parte primeiro da sua vida teocêntrica, ou seja, da sua vida com Deus, e avança para as demais áreas. Então não tem para onde a gente correr. Seguir a ordem divina é seguir o caminho que vai dar certo no final. E os valores cristãos fazem total diferença no mundo, em meio ao mundo. Porque, por exemplo,
a maioria das pessoas pensam muito em si mesma. E quando eu diminuo a mim e priorizo o Senhor, eu estou exercitando uma forma de visão, uma forma de agir em que o outro é mais importante. Até porque o Senhor, Jesus fala, amai-vos aos outros como a si mesmos. Então, ele colocou isso como o segundo mandamento mais importante. Então, por que nós fazemos tantas coisas para nós mesmos? Não que não seja importante, porque nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Só que quando eu priorizo ajudar o próximo, e isso não só em relacionamentos, mas também profissionalmente falando, é totalmente transformado. É incrível como os valores cristãos te tornam uma pessoa brilhante, te tiram da média. Exato. Interessante que, mais uma vez, eu faço essa conexão. O que você falou tem tudo a ver com propósito. Porque enquanto na identidade eu faço uma imersão em mim mesmo, no propósito eu vivo o transbordo disso para as pessoas. Sim. Então, propósito tem a ver com solucionar problemas que são das pessoas. Então, quando você fala, medicina queima no meu coração, a medicina é um caminho de resolução de um problema, de uma dor do outro. Aquilo satisfaz o teu ser no sentido afetivo, de afinidade, mas também satisfaz o seu ser no sentido de contribuição. Então, o propósito tem a ver com isso. Interessante Jesus dizer, amai ao próximo como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas. Olha a ordem. Sim. Primeiro mandamento. E seguido dessa ordem, ame ao próximo como a você mesmo. Ou seja, existe uma conexão, uma correlação entre amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Ou seja, está envolvido aqui a sua identidade e está envolvido aqui o seu propósito. Por isso que o amor é o elo perfeito. É muito interessante isso. E, assim, se te perguntassem, como eu vou descobrir a minha identidade? Como eu vou descobrir a minha vocação? Gênesis 1:26. Você é a imagem e semelhança do Criador. Só essa declaração ela já é poderosa. Só de você ouvir, de você proclamar e, claro, do Espírito Santo revelar isso no teu coração, isso é poderoso. Além disso, em Cristo você se torna filho de Deus. Quando você é inserido nessa revelação, entender vocação, chamado, se torna natural. O próprio Criador, ele te leva na jornada de você se encontrar e ser despertado nisso, de uma forma muito natural. E claro, quem caminha nesses princípios, o próprio Criador se encarrega de colocar as pessoas certas no seu caminho, que vão te ajudar a estruturar melhor esses conceitos, para que eles fiquem claros e sólidos no seu coração. E a perseverança, você acha que ela vem naturalmente ou ela é como uma prática? Porque, por exemplo, nesse caminho da identidade, a gente vai ter muitos momentos em que vamos duvidar dela. E como eu vou me manter firme, não me esquecer do que eu recebi no princípio? Pergunta extraordinária. Perseverança tem a ver com referencial. Então, num momento de dificuldade ou de deslize, para quem eu vou olhar para retomar o caminho? Uau. Para quem eu vou olhar para retomar a jornada? É nessa hora que muitos não continuam, ou até alguns infelizmente desistem, porque eles, se tem para quem olhar, os referenciais são comprometidos. Interessante o que a inteligência suprema ensina, o que a sabedoria suprema ensina. Hebreus 12:2. Fixando os olhos em Jesus. Porque foi o único que nunca falhou. Nunca vai falhar, nunca errou, nunca vai errar. E é o único líder 100% confiável. Todos nós temos a necessidade de olhar para alguém como líder. Sim. Os líderes humanos, por mais bem intencionados que sejam, vão falhar, porque são humanos. Sim. Mas se eu olho para Jesus, eu tenho um referencial seguro. Sim. Então, como eu voltar quando eu chutar o balde?
como eu vou voltar quando eu desanimar? Eu tenho que olhar para alguém. E a minha resposta é: olhando para Jesus, você sempre vai ter um motivo para voltar. Você vai sempre ter um motivo para se reerguer. Claro, Deus coloca pessoas parecidas com Cristo, que até determinado ponto olhar para elas também nos encoraja. O apóstolo Paulo falou isso: olha, podem olhar para mim. Sejam meus imitadores. Me imitem, porque eu sou confiável, eu estou vivendo para Ele. Então, fica também a pergunta: quais são os seus referenciais? Nós somos a geração mais carente de referenciais, porque muitos adotam como referenciais pessoas que têm números nas redes sociais, mas não têm frutos na vida. Então, quando eu tenho bons referenciais, isso me ajuda na minha jornada de perseverança, entendendo que acima dos referenciais humanos, o único referencial que eu considero seguro é a pessoa de Jesus Cristo. Sim, Ele é perfeito. Eu imagino se Jesus fosse meu líder, assim, e é, né? E é também. Mas assim, eu tô entendendo o que você tá falando. Nossa, seria muito bom chegar e tirar todas as minhas dúvidas. Você tá vendo que é didático? Foi por isso que Deus encarnou, porque a gente tinha essa necessidade. O povo de Israel falou: eu quero um rei. Tá bom, vou te dar Saul. Depois veio Davi, mas Davi errou também. Depois Salomão. Todos erraram. Exato. Então chegou um momento que Deus enviou um rei que não errou. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que você falou é uma realidade. O que a gente precisa é acreditar nisso. Mahatma Gandhi disse que se os cristãos realmente fossem cristãos e confiassem em Cristo, ele mesmo se tornaria cristão. Ou seja, nós precisamos crer que o nosso Cristo é vivo e ele é esse líder físico. Agora, a gente precisa nutrir isso. Nele nós temos todas as respostas. Engraçado que eu estudo desenvolvimento humano, leio sobre grandes pensadores, e no final eu volto para a Bíblia e falo: cara, isso aqui está na Bíblia. Tá tudo lá. É o princípio de tudo. E mais do que qualquer leitura, nós temos o autor lendo o livro conosco. Sim. Você lê todos os livros da Terra, você não tem o privilégio de ter o autor contigo, lendo a Bíblia. Você tem. E ainda de falar com ele e de tirar as dúvidas. Temos todas as respostas. A questão é: nós estamos dispostos a procurá-las? Estamos dispostos a nos comprometer em vivê-las? Porque às vezes elas são fornecidas, mas às vezes nem sempre são praticadas. E o fruto vem quando eu pratico. Quando eu dou vida àquilo que eu recebo como orientação. Sair da inércia. Incrível. Você pensa que a igreja, ela pode auxiliar a gente nessa tomada de decisão e nesse autoconhecimento, tomada de decisão para o rumo da carreira e no autoconhecimento mesmo pessoal, não sendo espiritual, mas de como, do que eu gosto, do que eu quero fazer e etc. Eu te digo sem dúvida nenhuma, Andressa, a melhor faculdade que eu fiz foi servir na igreja. É o melhor que eu faço todos os dias. Não tem um lugar que ensina mais a pessoa a fazer tudo, a se conhecer, a ver suas dificuldades, do que a igreja. A igreja é o lugar mais pedagógico que existe. Porque lá meio que é um hospital, tem muita gente que está precisando de ajuda. E os problemas se encontram. Então sim, a igreja é uma fonte de auxílio para o autoconhecimento e para muitas outras coisas. Você aprende a servir o outro e também a lidar com desavenças e ter que continuar no mesmo ambiente. Muito. Isso nos treina, nos refina, né? É um ferro afiando o ferro, como diz a própria palavra. É muito, muito bom saber disso. Tem mais algum conselho? Não, eu acho que queria muito só ficar escutando ele falando. Eu acho que foi muito bom, foi extraordinário e a gente fica à disposição, tá? As nossas informações. Você que deseja nos conhecer mais, seguir nossa página, conhecer dos nossos treinamentos, estamos à disposição para poder servir e contribuir com o seu crescimento. Orientação vocacional, análise de perfil,
temos muitas soluções que de forma prática te ajudam nessa jornada de autoconhecimento. Muito obrigada, Rogério. Foi um prazer estar com você. Eu com certeza conversaria com ele por horas, mas foi muito, muito gratificante ter você aqui. Eu agradeço muito por ter aceitado o convite e espero no futuro que você volte. Quem sabe trataremos de outros assuntos. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixe um like, comenta alguma coisa. E espero que tenha acrescentado na vida de vocês. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.